Fala pessoal, boa tarde. Aqui de novo mais um episódio do Utopia 2222. Eu não consigo falar cantando igual a Thaís, mas Utopia 2222. Hoje é um episódio inacreditável. Nós vamos falar sobre um tema que a Thaís indicou aqui que eu nunca tinha pensado. Nós vamos falar sobre referências. Quem quer referência pra gente? A gente é referência pra alguém? Quem é referência pra você? Você é referência pra alguém? A gente vai debater aqui um pouquinho sobre, mas antes, se inscreve no canal, né, e ativa o sininho para receber todas as notificações. Segue a gente também pelas redes sociais, depois a gente fala sobre tudo. E antes de começar, eu vou fazer minha autodescrição, ou audiodescrição? Autodescrição. Acho que é alto mesmo. É. Eu sou Leonardo, sou um homem branco, tenho cabelo castanho claro, estou vestindo hoje uma camiseta branca, usando um colar e estou usando no braço direito 2 pulseirinhas pretas. Oi, pessoal, meu nome é Thaís, vocês já me conhecem aí dos outros episódios do Utopia 2222. Deixa as cantoras ouvir. Sou uma mulher branca, cabelo castanho escuro, eu acho, porque, né, estou pintando. E aí, às vezes, gente, essa cor de cabelo que eu comprei louro médio, mas ficou castanho escuro no meu cabelo. Tenho franja, cabelo comprido, tô com uma blusa preta com corações coloridos, um brinco com 2 tons de rosa. Amo brincos diferentes. Esse brinco é de uma marca que eu acho bem legal, chama Neon Jungle, que descobri pelo Instagram. No meu pulso direito eu tenho uma... Aqui em São Paulo a gente fala xuxinha, eu não sei como vocês falam aí onde vocês moram, uma xuxinha, porque às vezes, né, dá uns calor, aí a gente perde cabelo. Exatamente. E tô com batom, segundo, acho que o Boticário, cor abraços. Mas que no caso é rosa também. É uma autodescrição com resumo junto, é isso aí. Uma coisa que eu ia falar, nós Utopia, estamos também agora nos agregadores de podcast, né? No Spotify, Deezer, Isso. Apple Podcast, enfim, qualquer um aí que você procurar. Com tá áudio lá e também. vídeo. É chique, tá vendo? Nós sonhamos isso, a Utopia deu certo, tá vendo? É, isso mesmo. Então vamos falar sobre referências. E eu vou deixar para você começar, porque você indicou este tema. Eu queria saber por que você indicou este tema. Eu pensei nesse tema, eu acho que foi exatamente pelo Matheus que tá aqui. Grande Matheus, Gente. é verdade. Que ele comentou que a gente deu umas referências legais, ele anotou. Eu falei, então vamos falar, né, mais sobre as nossas referências. E eu acho que referência é uma coisa bem importante para formar quem a gente é, sabe? E aí tem uma coisa aqui no canal Utopia 2222, que antigamente era Cult Cultura. Cult Cultura! A gente tinha a TV Cult Cultura, que a gente falava sobre temas variados, e teve uma espectadora, uma seguidora, uma inscrita, que comentou Internauta. que indicou o canal porque, segundo ela usava como ampliação de repertório. Exatamente pelas referências que a gente dava, né, na TV Cult Cultura. E eu falei, vamos falar de referência, mas assim, pensando nisso, né? O que a gente tem consumido, porque referência, né? Depois, quando a gente decidiu que ia falar sobre esse tema, eu fiquei refletindo sobre isso, porque eu acho que referência é uma coisa que vai mudando, né? Tipo, o que era referência quando eu era criança, hoje em dia já não é mais referência para mim, só que aquilo foi importante para eu ser quem eu sou hoje. E aí tem as diferenças, né, entre referência pessoal, por exemplo, na minha família eu tenho algumas referências, na escola eu tive professores que foram referência, no trabalho eu tive gerentes que foram referência, mas tem uma referência mais de fora, assim, né? Então, sei lá, escritores, filmes, esportistas para algumas pessoas. Para quem gosta, porque no caso eu fiz uma lista enorme, não coloquei nenhum atleta, gente, para vocês verem, né? Mas pode ser, né? E, cara, então acho que referência é muito importante. E aí eu lembrei também que eu escrevi uma crônica chamada Expectativa versus Referência. O Léo está mostrando aí na tela. E
E aí, e lá eu falo que a expectativa é criada a partir da referência, né? São reflexões, né? Eu vou até ler aqui um trechinho que eu deixei separado. Olha só. A referência vem do passado, cria expectativa e influencia o futuro. Quando a gente cria expectativa sobre uma situação, ela está baseada em uma referência que temos. Se eu espero que uma viagem vai ser incrível, é porque eu me baseio em referências de matérias de revistas, filmes, livros ou de alguém em que eu confio e me indicou. E aí eu vou falando, né, sobre essa questão da referência, e aí eu dou a sugestão de que muitas vezes a gente cria essa expectativa sem ter consciência de que ela foi criada a partir de uma referência. Então, vamos começar a pensar em quais são as nossas referências, né? Para tudo. Tipo, vou fazer uma viagem. Por que eu estou empolgada? Tá, por causa disso. Mas aquela pessoa tem os valores dela, né? Tem os gostos dela. De repente, o que foi muito legal para ela não vai ser muito legal para você. Relacionamento, né? Isso é bem comum, né? A pessoa cria uma expectativa sobre a outra, mas de acordo com a referência que tem. Aí aquela outra pessoa vai ter um tipo de relacionamento que para você pode não ser, né, o que você espera. E começando assim, né, tipo, filosoficamente. Calma que a gente vai dar muita referência aqui para vocês. Quando eu fui pesquisar um pouquinho sobre o assunto e pensar um pouco sobre, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Bom, acho que dá para afirmar que todo mundo, a maioria das pessoas, tem referências quando se é criança. E aí eu fiquei pensando em algumas coisas. E a primeira são os pais, né? Ou quem cuida. Depende da vida da pessoa, né? Eu acho que a maior parte, quem cresce com os pais, até com um certo grau de problema, dá para dizer que são os pais, né? Mas geralmente alguém que cuida, uma avó, uma tia, enfim. Mas acho que é até subjetivo, né? Assim, nossa, não é alguém que admira, mas é uma referência. É uma referência, sim. Porque referência pode, né, não ser positiva. Isso, totalmente. É que a gente, pelo menos eu, quando a gente fala em referência, eu penso na carga positiva da coisa, né? Mas, enfim. Mas eu vou dar justamente um exemplo de uma coisa negativa, que é o que eu fiquei pensando. Quando a gente vai aprender coisas, a gente aprende referenciando, né? A gente é referenciado a alguma coisa. Então, o que as crianças, até hoje, infelizmente, mas a gente na escola mais aprendeu, por exemplo, que o Brasil foi descoberto. Foi uma referência histórica mais citada. O Brasil foi descoberto em Pedro Álvares Cabral. 21 de abril. 21 de abril. Não, 22. 22 de abril de 1500. Bom, e isso a gente passa a vida inteira falando uma coisa que não é verdadeira. E a referência histórica é essa. E até hoje ela é ensinada dessa maneira. Porque, enfim, não foi uma descoberta, foi uma invasão. E trouxe uma série de questões, né? Só que, assim, a gente conta uma história pelo olhar do colonizador, que foi, né? Os livros foram escritos por pessoas brancas que não sentiram na pele, né, o outro lado da história. Então, a nossa referência ela foi sempre contada a história do Brasil de uma perspectiva que eu não vou dizer que ela é errada, mas ela é reduzida. É uma perspectiva, por uma perspectiva, por só que tem várias perspectivas, né? E essa é a referência que a gente tem. E quantas vezes a gente vai começar um assunto, a gente reproduz exatamente isso. O Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500. E tem um monte de coisa. Então, a primeira coisa que eu fiquei pensando é justamente isso. As referências que a gente tem, elas têm sempre um recorte. E talvez a gente nem saiba a verdade absoluta sobre alguma referência, ou se a gente for buscar isso, a gente vai descobrir uma série de outras questões relacionadas àquela referência, como esse exemplo aqui. Então, tipo, a gente cresce com uma série de referências. Isso pode, religião. Cada um tem um tipo de religião, então aquilo tem um recorte sobre, um olhar sobre o universo para quem tem e para quem não tem, porque quem não tem também não participa de como as pessoas entendem o mundo, né? Cada um com a sua religião. Política, história, enfim. Que é uma coisa
maluca. E eu fiquei pensando nisso, né, quando você sugeriu o tema. Depois, uma outra coisa que eu fiquei pensando foi sobre... Parece uma bobagem, mas não é. Para ser referência, você já respondeu isso, mas fiquei pensando, tem que ser alguém famoso? Você tem que sempre se referenciar a alguém que é famoso ou não? A gente tem referência pessoal, né? Algum familiar, amigo, alguma pessoa que a gente convive, algum professor e tal. Esse tipo de referência são as referências que a gente escolhe, né? Porque Exato. quando você estava falando, né, de quando a gente é criança, eu lembrei que, bom, eu estudo psicanálise, e aí tem uma teoria, né, da Melanie Klein, que ela fala assim, que o bebê, quando ele nasce, ele não enxerga a mãe como uma outra pessoa. Ele enxerga como se fosse ele mesmo, Uma sabe? extensão. É uma extensão. Aí depois que... Daí, por exemplo, é que a Melanie Klein tem uma teoria que é o seio bom e o seio mau. Então, o bebê tá com fome, ele não pensa, tipo, minha mãe tá longe, então eu vou chamá-la. Não, é tipo, é aquele seio mau que tá me causando essa dor horrível. Daí vem o... Aí quando a mãe chega, aí vem o seio bom que vai me aliviar essa dor. Aí depois de uns 3 meses, ele vai começar a ver a mãe como um objeto completo, né? Porque antes era um objeto parcial. E a mãe, então, vai ser a primeira referência do bebê, né? Que vai concentrar tudo de bom e tudo de ruim também. Mas é uma referência que não é que ele escolheu, é a referência dele, né? E aí depois eu acho que a gente começa a escolher as nossas referências, né? E também de uma forma meio subjetiva, né? Porque assim, tipo, a gente nem sabe porque a gente gosta, né? Sei lá. Tipo, eu amava minha tia, que infelizmente faleceu no ano passado. E assim, desde criancinha, eu sempre fui apaixonada por ela, mas não sei por quê. Mas pra mim sempre foi uma referência. Aí agora, pensando, que ela era uma pessoa calma, bem-humorada, super ativa. Mas é bem subjetivo, né? Como a gente escolhe as nossas referências no começo, pelo menos. Eu acho que é muito subjetivo mesmo, porque voltando para essa questão do se é alguém conhecido, famoso ou não, a gente tem as pessoas que são as referências pessoais, aí a gente vamos partir para as que não são. A gente começa a consumir aquilo que nos é apresentado. Então não é uma escolha, de fato, né? Então, e é esse tipo, a reflexão que eu faço nessa crônica. Porque as pessoas acabam consumindo e não vão pensando. E o algoritmo, hoje em dia, vai entregando pra gente conteúdos que nem sempre são coisas que a gente acredita, mas acabam virando referência sem a gente escolher. Então, eu acho importante a gente refletir, né? Sobre, será que eu quero isso mesmo? Sim, é fundamental porque eu volto à questão da referência histórica. Hoje ainda tem, né, internet e tal, os algoritmos que tem essa parte ruim, mas tem uma possibilidade de pesquisa. Mas a gente cresceu aprendendo sobre o pouco que aprendeu sobre arte e cultura, sempre baseado numa matriz de conhecimento europeia. Totalmente. A gente não sabe nada sobre o Oriente, a gente sabe muito pouco sobre as culturas. Se a gente quiser saber, negras, a gente tem que buscar fora, né? E a gente tem leis que obrigam, não sabe sobre os povos originários, né, aqui do Brasil. Então, é aquele tipo de coisa. A gente estuda a arte europeia desde sempre, por exemplo. Então, a referência que a gente tem é essa. Rafael, Michelangelo, Leonardo da Vinci. Mas existe o mundo inteiro. Nossa. E tá aí. Mas não é ensinado porque convencionou-se que a referência ela é europeia. Então, a gente cresce sobre uma perspectiva, não tem jeito. Educacional, social, enfim. Tanto que tem uns patriotas aí que adoram falar que, né, estudou nos Estados Unidos, estudou na Europa, tal, Sim, porque a referência de bom para eles é isso. Então, é curioso. Então, é um primeiro passo. Aí, chegando aquela coisa da pessoa conhecida. A gente parte também de referências que as pessoas nos indicam. Isso. Então,
o primeiro tipo de música, ainda que você mude. Alguém te apresentou. Com certeza. Time de futebol, geralmente a influência de familiar ou de um amigo muito próximo. Verdade. Então, primeira vez que você vai no cinema, você vai ver um filme que você não escolheu. Às vezes alguém te chamou para você poder ir. O que tá tudo bem. O problema é que... não é um problema, na verdade, né? É uma coisa que acontece, mas assim... A gente demora para ampliar o repertório. Sim. Geralmente. Quer dizer, pelo menos a nossa geração. A nossa geração, Sim, hoje em dia, não sei como que vai ser. Não sei se é. Porque a internet ajuda muito, né, a ampliar. Nesse sentido, sim. E por isso eu gosto muito da internet. Eu sou super a favor da internet, porque talvez por a gente ter feito comunicação, eu consigo fazer esse filtro, né, do que eu recebo e escolher algumas coisas. Então, cara, eu conheço tanta gente legal, assim, que vira referência pra mim na internet. Mas isso foi, sei lá, depois dos 18, assim, né? Que eu comecei a usar mais a internet. Hoje em dia, que os shoppings... Mas as crianças começam super cedo, né? Então, elas também... hoje são nativas, de fato. Né? Eu não sei se elas chegam a buscar referência ou elas acabam recebendo. Mas o importante é a gente ensiná-las a filtrar, né? Todas essas informações que podem tornar referência ou não. Porque pode ser muito legal, mas pode ser muito perigoso também, né? Então, essa coisa do apresentar, aí, assim, né? Referências pessoais, aí a gente já fala das referências que nos vêm, que são, né, artistas, fora, esportistas, pensadores, coisas de fora. Só que acho que o primeiro passo, que é uma coisa que eu pensei bastante, é justamente nesse momento, que é uma coisa crucial para a gente criar referências, desconstruir referências, criar novas referências e tal. Que é a questão justamente da diversidade, que é isso. Eu penso que, às vezes, por conta dessa comunicação massiva, essa coisa de bolha que a gente conversa bastante, a gente tende a ter os grupinhos que têm a mesma referência, mas que não buscam outras coisas para poder conhecer. Então, vou dar um exemplo aqui. Esse aqui é um livro que eu vou falar daqui a pouco um pouco sobre ele, que são antologias de literatura indígena. Nossa, muito legal. E aí, eu não sei como é que está essa questão, eu sei que existe uma lei relacionada ao ensino em escolas, relacionada à matriz africana e indígena. A indígena eu não sabia, eu sabia da africana. Sei muito por cima, por isso eu não vou falar, mas eu acho que são as duas, mas... Enfim, não devia nem precisar de uma lei. Mas é isso, a gente não lê. Quando o brasileiro, infelizmente, já lê pouco. Lê pouco, não estou falando só de livro, lê pouco. Mas quando vai ler livro, é sempre aquela coisa muito prática, para entrar num vestibular, aquela literatura obrigatória. E ninguém põe como obrigatório, poucas pessoas põem como obrigatório leitura de, né, autores indígenas, que é a história do Brasil. Então, essa questão de diversidade é importante porque, cara, a gente às vezes fica só nesse mundinho, lendo as mesmas coisas, vendo os mesmos filmes, consumindo, né, as mesmas coisas que os nossos pares. O que não é um problema, mas eu acho que muitas vezes a gente deixa de conhecer coisas legais porque a gente não está muito ali conversando com quem precisa para ser um pouco mais diverso, né? Então, durante muito tempo, eu vou usar exemplos pessoais que acho que fica mais fácil. O que era cinema? Para mim, os filmes do Al Pacino, Hollywood. Estados Unidos. Estados Unidos, Hollywood, porque tem muita produção independente. É verdade. Hollywood. Aí depois você vai e começa a ver que lá mesmo tem uma coisa fora de Hollywood. Conhecer outros. Cinema brasileiro, argentino, cinema oriental. Você fala, nossa. Tipo, o Oscar é um clubinho, né, gente? Não é tão importante quanto... E é isso, às vezes a gente nem gosta, sabe? Eu comecei a consumir mais cultura... Tipo, exatamente, sei lá, depois dos 16, 17 anos. Porque antes, o que eu recebia era cinema de Hollywood. Não me pegava. E aí não curtia. As minhas amigas só ouviam música dos Estados Unidos.
Aí tá, tipo, eu ia meio que na onda, sabe? E é Também. tipo um tipo de música dos Estados Unidos, Isso, geralmente. na minha época era boy band, né? É, Backstreet então. Boys que voltou Porque aí. lá tem um monte de coisa, mas também o que vem é. Isso, tipo, não era um Geralmente são. jazz, era. É blues, jazz. Isso. É, e aí, depois eu acho que eu. Acho que eu entrei no teatro, assim. E aí comecei a conhecer produções brasileiras, produções mais alternativas. E aí, né, entrando na faculdade também, né, com outras referências também. E aí a gente criou o blog da Culticultura, que aí eu acabava indo a muitas cabines de cinema, né? Cabine é a sessão para jornalista. E aí comecei a conhecer o cinema brasileiro. Eu falei, gente, é isso. Eu comecei a conhecer mais música brasileira, porque a música brasileira, sei lá, o que eu gostava era a bossa nova, assim, sabe? Mas não conhecia toda, assim, tipo, ouvia, lógico, né? Sabia que existia Chico Buarque, Caetano, mas não era uma coisa que eu consumia. Aí eu comecei a consumir mais uma vez. Tipo, a internet ajudou muito pra, tipo, antigamente pra gente, sei lá, ouvir Gal Costa, a gente tinha que comprar o CD. Com a internet não, a gente, né, pega lá, quer dizer, antigamente a gente, né, baixava, e hoje em dia a gente abre lá, né, o Spotify, o Deezer, quem tem TIM tem Deezer de graça. Lá, viu? Aproveita, depois que ouvir a sua música, ouça Utopia. E, então, é isso, assim, precisa de alguém para apresentar mesmo, né, tipo, pelo menos na nossa geração precisava, porque antes eu não tinha, assim, pessoas que tinham referências fora da massa, né? Vamos dizer assim. E hoje em dia, cara, como é legal, assim, tipo, pra mim, eu eduquei muito bem o algoritmo, então aparecem coisas muito legais pra mim. E referências não só atuais, como, sei lá, desde antes de eu nascer. Tipo, Coisa hoje em nova, dia. antiga. Hoje em dia, sei lá, eu acho que quando vem aquela retrospectiva, sabe, do Deezer e tal, aí sempre tem lá, tipo, primeira, tipo, a pessoa que eu mais ouvi, Elis Regina. Aí, segunda, tipo, Novos Baianos, tipo, a galera, sabe, que, tipo, a banda acabou e eu nem tinha nascido. E tudo graças à internet, assim, sabe? Então, eu acho que muitas vezes a gente tem algumas referências que nem é o que a gente gosta, mas a gente acaba tendo como referência porque a gente acha que não existe nada de diferente daquilo, sabe? E aí eu tô pensando aqui em uma outra coisa, porque, sei lá, a gente fez publicidade, né? A gente sempre fala que a gente lia Exame, pequenas empresas, Forbes. grandes negócios, Forbes. Gostava do pessoal das Americanas. Não exatamente, mas tipo. Tipo, eu gostava muito, sei lá, do Max Geringer, que falava sobre carreira. Washington Oliveto. Amava, tipo, foi uma referência pra mim, assim, tipo, eu quase trouxe, eu tenho um livro autografado dele, sabe? E hoje em dia, eu conheço algumas pessoas da minha idade que ainda tem esse grupo como referência. Mas não porque ainda tem, é porque descobriu esse grupo agora. E aí, hoje eu já consigo ter uma análise crítica desse grupo. Eu não sei, assim, pode parecer meio soberba, assim, mas eu tô num outro nível agora, sabe? Tipo, eu consigo analisar criticamente esse grupo liberal, vamos dizer, né? Vamos chamar assim. E aí eu também acho que eu não posso exigir que as pessoas que acabaram de conhecer tenham uma análise crítica disso, né? Então, acho que também as referências, como eu comentei, né, vão se modificando de acordo com o que a gente vai consumindo, né? Isso, bom, a gente falou sobre referência que começa na infância, estamos falando sobre diversidade, referência pessoal, chegando na questão das referências, digamos, de pessoas famosas, assim. Referências mudam. Eu já gostei de muitas
pessoas que eu não gosto mais por, sei lá, posicionamento político, porque fez alguma coisa errada, cometeu um crime, ou porque eu cansei. Eu acho que é normal. Porque conheci coisas novas, que eu acho, Eu acho né? que principalmente isso, né? Principalmente isso. Mas eu acho interessante, porque assim, eu fiquei. É uma discussão que ela tem muito aí no campo da arte e da cultura, mas acho que a gente pode trazer para cá, que é essa questão assim de. Às vezes você gosta de uma pessoa pública que ela faz um trabalho incrível, sei lá, é uma das melhores ou a melhor naquilo que ela faz, só que ela é uma pessoa, sei lá, difícil, ruim, qualquer tipo de adjetivo. Uhum. É aquela coisa de separar a pessoa da obra, que eu fiquei pensando sobre isso com relação à Muito. referência, que é um negócio que é, pra mim, difícil de... Eu não tenho uma opinião formada, se tem ou não. Eu acho que é de pessoa pra pessoa e depende de quem, Uhum. né? Mas tem esse tipo de coisa. Eu me lembro, eu acho que dá pra afirmar que as primeiras... A gente entra no campo da idolatria, que a gente fala um pouco também se todo ídolo é uma referência e idolatria é a mesma coisa ou não. Mas eu me lembro das figuras que eu, quando criança, não é que eu gostava, que acho que é porque eu comecei a admirar, assim. A primeira que eu me lembro que vem à cabeça, muito por conta da minha tia e da minha mãe, era o Ayrton Senna. Uhum. Ele morreu em 94, eu tinha 10 anos, então eu vi a época que ele, pequeno, mas vi ele campeão ali, ele ganhou em 89, 91, não lembro os anos exatos. E ele conseguiu uma coisa inacreditável, que era, ele uniu o Brasil, que estava destroçado porque a ditadura militar foi ruim. Isso é uma referência importante da gente lembrar. E na época das diretas A, redemocratização e tal, ele era mais importante que o futebol, que não ganhava. Ele transformou a Fórmula 1 em futebol. E ele é um cara que brigou muito pela segurança do esporte, tanto que morreu, né, por conta disso. Só que ele era um cara que ele levava a parte competitiva muito ao extremo. Então tem muita gente que não gosta dele. Ah, é? Porque ele forçava a pessoa a errar para ele poder ganhar. Eita. Em alguns, ele Entendi. ele tinha um rival famoso. Agora eu não vou lembrar o nome do cara, o francês, daqui eu vou pesquisar aqui para não passar carão. Mas eles rivalizaram, o Alan Prost, eles rivalizaram o tempo inteiro, assim. E era um jogo complicadíssimo, assim, os caras não se gostavam. Mas dentro e fora das pistas? Então, dentro e fora, só que assim, Ixi, Maria. quando o Senna morreu, ele veio, segurou o caixão, ele sentiu. Então era aquela coisa de amor e ódio, Entendi. mas era cutucada, era uma coisa complexa. E eu falei, meu, esse cara é incrível. O que ele fazia, as coisas que ele fazia como esportista, né? Tem gente que não considera a Fórmula 1 esporte, tá? Eu não vou entrar nesse mérito, mas como piloto, era fora do comum. Tanto que até hoje, por mais que tenham muitos pilotos que ganharam muito mais títulos que ele também, porque ele morreu, ele ainda é tido como o melhor, ou tá entre os melhores, porque era outro carro, era uma coisa diferente. Agora, ele porque, era... assim, Essa coisa da competição, desculpa, é muito estranho, porque às vezes você fala, puta, esse cara é... Mas será que ele tá passando um limite ali? Fica aquela coisa, né? eu acho que é importante a gente ter essa análise crítica mesmo. Eu nunca fui uma fã, porque eu até tenho uma crônica sobre isso, sobre ser fã. Eu sempre fui fã de muita gente, mas eu nunca fui uma fã do tipo, não fala mal do meu ídolo, né? Você é caído, eu também acho caído. Tipo, nossa, tem muita gente, né, que, sei lá, é fã de alguém e você vai falar, mas eu não gosto muito. Não, maravilhosa, não sei o quê. Tipo, beleza, não gosta, não gosta, eu gosto. E aí, às vezes, a pessoa faz alguma coisa que eu não concordo. Mano, né? Que sacanagem e tal. Não deveria ter feito isso. Gente, sim, são seres humanos, né? Ainda bem. Então, acho que ter referência não significa que você vai amar tudo que a pessoa faz. E a idolatria talvez seja um tema para a gente falar num episódio, porque sempre me despertou muito interesse, exatamente por eu ter muitos ídolos, assim, sabe? Durante a minha vida. E aí isso, a psicanálise explica um pouco a questão da idolatria. E algumas linhas espirituais também explicam, né, sobre a questão da idolatria. E nenhuma é saudável. Porque a idolatria, só, né, resumindo, representa que você
acha aquela pessoa muito perfeita e que você talvez não seja tão perfeito quanto aquela pessoa. Mas tem até uma frase do livro Madame Bovary que eu não li, mas uma amiga minha me falou há muitos anos e eu guardei muito isso, que é: não chega muito perto dos seus ídolos, porque o ouro pode sair nas suas mãos. E é verdade, porque quando você chega perto, você percebe que é uma pessoa comum. E aí, que tem defeitos, tem muitas qualidades, mas aí vem aquela questão da expectativa, né? Você cria aquela expectativa sobre aquela referência e aí nunca vai ser 100% atendida, né? Isso que você tá falando é legal, porque assim, eu acho que dá pra colocar que tem níveis de fãs, porque eu sou tipo igual você, assim, eu gosto de muita coisa e tal, mas eu não leio sobre a vida, essa pessoa e não sei o que, e não fala mal. Sempre gostei, eu gosto de muito tipo de música, mas sempre consumi muita coisa de rock. Eu tinha uns amigos, os roqueiros, que acho que só rock que presta. Nossa. Muitos já mudaram, ainda bem a cabeça, mas tem uns ali que não tem paciência. De preguiça. Também, não tenho paciência não. Aliás, eu tava numa aula essa semana, daí uma pessoa falou assim: quero que vocês me indiquem lugares com música boa. Eu falei: música boa é relativo. Daí, não, mas é um jazz, um rock. Eu falei: cadê a música brasileira? Em vez da pessoa falar assim, com o tipo de música que eu gosto, isso. Não classificar o que ela gosta como bom. Tanto que jovem nem gosta de rock. Rock morreu, nem existe. Tá ouvindo trap, outra coisa. Ou nem nasceu pra eles. Vamos colocar. Leonardo diz, o rock morreu. O negócio já, né? É que a gente, enfim, mas a gente tem, assim, eu penso, tem pessoas que a gente gosta pela figura pública que ela é, e não pela obra, especificamente. E tem a pessoa que a gente não gosta muito da pessoa. Sim. E gosta da obra. Eu tenho um exemplo pessoal meu. Eu ouvia muito Charlie Brown Jr. quando eu era jovem. Muito, muito. É uma referência pra você. É uma referência. Mas era mais pelo Chorão, que era maluco, do que de fato pela música, que não é a música que eu ouço mais hoje em dia. E não é que porque eu ouço coisas novas. E as antigas que eu ouço não... Mas quando eu ouço, eu gosto porque eu lembro. E eu gostava da figura dele. Mas era mais por ele do que pela obra em si, né? Agora tem, por exemplo, uma referência para mim em literatura é o Guimarães Rosa. Eu mal sei da vida dele. Sei que ele foi diplomata, viajou por Minas. Mas eu sei dos livros, eu não sei da vida dele. Tá, assim, da eu obra. Descobri ele, gosta da obra dele, descobri né? ele já com 25, 26 anos. Já tinha ouvido falar, mas fui ler e tal, e fiquei encantado. Já com uma idade. Beleza, é isso. Eu quero ler os livros dele, mas eu não vou atrás da vida dele. Tem essas coisas que são meio... né? Você tem um... E aí tem também o oposto. Tipo, Mano Brown. Eu gosto dos Racionais e da música, né? Tem essas coisas que são específicas, assim, de cada um. E tem gente que às vezes nem sabe porque gosta, tá gostando de alguma coisa, que é comum também. Então, por isso que eu acho isso. Às vezes é importante a gente refletir, mas por que eu gosto? Porque às vezes você gosta só porque é a única coisa que você tem. Ou porque é moda, ou porque alguém gosta. A gente, isso. Nossa, porque a moda é o mais comum, né? Tanto que o pessoal fala, eu gostava desde antes de ser modinha. Porque quando vira moda, às vezes pessoas gostam, às vezes nem sabem por quê, né? E tem umas coisas malucas, que eu vou citar coisas também aqui de arte, cultura e de esporte, que eu acho legal. Tem gente que é referência pra gente e a gente não viveu na mesma época, ou não viu a pessoa fazendo o que ela fazia, mas a gente vai consultar referências nossas que tem eles como referência. Cartola, como músico, Pelé. O Pelé jogar, eu vejo os lances. Isso. Mas são referências porque coisas que a gente consome, pessoas, né, usam como referência, que eu acho doido. Quando eu tava fazendo a listinha aqui das referências, porque eu não vou conseguir falar sobre todas, olha só. Caceta, referência, muita corrida. Fala igual aqueles textos de... Exato. Se isso é uma persistir, o médico deverá ser consultado. Música, cara, é muita referência, né? Mas pra mim virou referência... Também, depois de uns 18 anos.
Porque antes eu não tinha muita referência em música. Mas, por exemplo, Elis Regina é uma referência pra mim, tanto da obra dela, quanto dela enquanto pessoa. Enquanto pessoa ótima. Mas dos pensamentos dela, né? Porque ainda bem, assim, que tem entrevistas, né, pra gente ouvir. E tem uma entrevista que ela deu pra uma rádio, que eu não lembro qual foi. Foi uma das últimas entrevistas que ela deu. Não foi aquela da TV Cultura que muita gente conhece. Que eu ouço pelo menos, sei lá, uma vez por ano, sabe? E eu ouço no repeat, assim, porque ela fala... Repeat! Ela fala coisas super atuais. E aí eu fico, nossa, sabe quando eu tô meio down, assim, eu coloco aquela entrevista e eu sinto como se ela estivesse falando comigo, assim, tipo, meu, é isso, tá? Ai, ainda bem, Elis, pensamos igual. E, gente, ela morreu antes de nascer. Então, mas isso que é legal. Porque isso tem bastante assunto, assim, tem a pessoa, eu tô generalizando, que quer empurrar uma referência para uma pessoa de outra geração, porque acha importante. Vou dar um exemplo clássico, Monteiro Lobato. Tem muita gente, né, tem toda uma história, porque ele era eugenista, racista, mas ele tem lá a literatura dele infanto-juvenil, que marca o tal. E aí tem gente que defende ele, não, isso tem que ter na escola tal. Mas eu não sei sobre isso, não tenho opinião formada. Apesar de eu não gostar dele. Mas o que eu acho engraçado é assim, o jovem quer ler porque ele tá vendo outra coisa. Tá vendo anime, game, mangá, tá consumindo outro tipo de coisa. A gente quer porque a gente quer ou porque é importante de fato? Assim, foi perguntar? Porque eu acho que tem muito isso da gente, que é a coisa de empurrar a referência, né? Voltando à questão de cine, que isso acabou puxando, porque foi coisas que eu pensei aqui, mas quer? Porque talvez eles não queiram. E aí fica um registro histórico lá de uma coisa que aconteceu. Não sei se é importante hoje. Entendi. Né? Ao mesmo tempo, também existe a outra parte, né? Que tem... eu tava vendo um negócio que eu ri demais, um programa de humor, falando assim, tem pessoal jovem assim que fica tentando comparar Pelé com Cristiano Ronaldo, Pelé com Neymar, mas fala, gente, era uma outra coisa. Se o Pelé tivesse tudo que esses caras têm agora, possivelmente ele seria muito melhor do que todo mundo. Isso. Enfim. Que acha que as coisas só existem a partir do momento que a própria pessoa existe. Então não tem coisa anterior que é válido, assim. Que é importante a gente ter realmente essas referências, né? Por mais que o jovem não queira... É importante saber que teve isso. Porque é assim que a gente vai construindo as sociedades, né? Inclusive, olha o problema do apagamento cultural que a gente tem, né? Que a gente vai exterminando as coisas e tal, não vai tendo memória, e aí depois não sabe nem o que perdeu, né? Então, tem sempre essas... Como é que eu digo isso? Essas... Paradoxos. Uma briga, esses paradoxos aí, esses debates. Da referência, né? Porque isso também é legal que tá falando. Última coisa, eu vou usar como exemplo também o Racionais que eu coloquei. Porque, assim, pra mim, é diferente falar sobre eles porque eu cresci no bairro onde eles cresceram, muito próximo, no momento que eles estouraram. E hoje, eles nem cantam mais das músicas que eles cantavam porque era um momento deles ali, que era muita violência e tal, eles já mudaram. Então, eu tenho uma referência do que eles foram, e agora eu tenho uma referência do que eles são, e tá tudo certo pra mim os dois. É que eles não pararam no tempo, né? Eles foram também Foram se atualizando, porque as referências deles também mudaram. Isso. E aí tem gente que conhece só agora, e tem gente que só quer aquele do passado, que é a questão da nostalgia. Mas é isso, as coisas vão mudando. Mas assim, pra mim é muito particular pelo momento mesmo, que aconteceu enquanto acontecia a minha vida ali. Talvez se eu fosse de outra região, ou se eu fosse mais velho, seria diferente a relação que eu tenho. Tem muito dessas coisas também, né? Eu percebo que a minha referência de música é muito diferente da sua, porque eu não ouvia Racionais, não ouvia Charlie Brown, mas, sim, tinha pessoas que eu conhecia que eu ouvia, mas pra mim eu não me identificava. Quer dizer, nem sei se eu me identificava, eu
simplesmente não... É isso, sabe? Pra eu ouvir, eu precisava comprar o CD, sabe? Não era só eu colocar aqui no celular, deixa eu ver se eu gosto disso. Porque agora o legal é isso, a gente pode ir testando, né? E é engraçado que naquela época era muita rádio ou MTV. Então, eu não tinha MTV e nunca gostei muito de rádio. É que era uma coisa meio de periferia, sempre tocou muito. Mas, então, essas coisas são legais também, pra gente ver como é que as coisas vão se construindo nas diferenças. Eu lembro que quando a gente era adolescente, MTV, nossa, então, muita gente amava. Era uma referência incontestável de... Assim, você podia não assistir, mas sabia que existia. Tinha lá o ranking de Disque clipes. Disque MTV. As premiações, né? Os Racionais estouraram na premiação da MTV, que nem era o tipo de música que tocava lá no Brasil. Então, todas essas coisas vão construindo também as referências, mas também vão mudando. Né? Eles mudaram. Ou você pode não ouvir, mas você já ouviu o Mano Brown entrevistando as pessoas no podcast. Isso, sim. É isso que eu acho um barato. Pra mim, hoje, o Mano Brown é quem faz as entrevistas no podcast. Apesar de eu nunca ter ouvido, quer dizer, provavelmente já ouvi, né? Mas nunca parei pra analisar a obra dele com Racionais. Eu fico sabendo mais pelas entrevistas que ele comenta, né? Aliás, tem um documentário, né? Saiu na Netflix o documentário deles, eu ainda não assisti. Também não. Falaram bem, eu vou Nossa, acho que você vai amar, né? Porque você vai ter sentimentos nostálgicos. Podem ser bons ou ruins, a gente vai falar sobre isso também. Exato. Eu trouxe aqui alguns livros que, só para explicar um pouquinho, né? Os que foram referência para mim. E no sentido de ter mudado o meu pensamento, sabe? Então, assim, vou mostrar aqui o primeiro, que é o da Djamila Ribeiro, que é o Pequeno Manual Antirracista. E é um pequeno manual. Autoexplicativo. Exatamente. Para a gente analisar sobre o racismo no Brasil, o que a gente pode fazer para ser antirracista. Cara, assim, é isso, né? Sobre racismo, ninguém é racista, ninguém se considera racista, mas acha que o Brasil é racista, né? Então, isso aqui mostra que o Brasil é racista e a gente tem que ter pensamentos antirracistas para diminuir o racismo no Brasil. Deixa eu só falar uma coisinha que isso é muito importante. Você falou, eu fiquei pensando, eu lembrei de uma coisa agora. Eu tive que entrar na pós para poder aprender que existia racismo estrutural. Lógico, e isso eu já tinha, sei lá... 23, 24. Eu tinha um pouco mais, 25 para 26 anos. Mas, assim, se eu não tivesse entrado nessa pós, eu não sei se eu... Provavelmente sim, pelo tipo de coisa que eu consumo, que passa. Mas ali que despertou mesmo um negócio. Falei, caramba. Super. É muito, muito, muito pior, né? E justamente para isso, para começar a desconstruir. Porque foi nessa época que eu descobri que tinham pessoas que eu meio que gostava que eram racistas. Você vai aprendendo do lado pessoal e... Não. Que eram nossas referências, e aí por isso que a gente vai modificando as referências, porque a gente vai descobrindo outras coisas, né? Exatamente, é muito louco. E aí, até falando sobre esse tema, uma referência para mim dessa pauta, que eu coloquei aqui, um tema, pautas urgentes. Aí, sobre essa pauta de racismo, o Thiago Amparo, que ele é advogado, e aí ele escreve para a Folha. O Instagram dele também, ele sempre coloca assuntos sobre isso. Ele tem um curso na Casa do Saber sobre diversidade, equidade e inclusão. Então, gosto muito dele. Fica aí uma dica para vocês seguirem também. Seguirem, né? Não só no Instagram, mas seguirem. Desculpa, tá sobre... E eu acho que é isso, assim, do racismo. Desse tema, a Sueli Carneiro também, que eu acho que foi uma pessoa que me despertou bastante coisa. Pela entrevista do Mano Brown, né? Eu já tinha lido, tem um livro, eu me esqueci, é um livro que é um tipo estudo que ela fez, mas aí a entrevista deu abriu para mais gente, assim, né? Ela tem um trabalho de longa data e tal. Tem um site que chama GL10, isso. .org, talvez? Não lembro. Que ela fala sobre... ela, né, e toda a equipe falam sobre esse tema, que é super importante. Aí, outra referência para mim é a Clarice Lispector, gente. E eu conheci a Clarice... Não a Clarice, né? Mas a obra da Clarice na adolescência, que a gente teve que ler A Hora da Estrela. Não me pegou.
Não foi uma coisa que, nossa, paixão à primeira vista. Não foi. Depois de anos, eu fui redescobrir Clarice pelas crônicas. Então, esse livro aqui, que se chama Clarice na Cabeceira, tem várias crônicas que ela publicou no jornal. Então, quem gosta de crônica, são crônicas atemporais, sabe? Não é aquela crônica que você lê e fala, nossa, olha só, né, que preconceito. Não, Clarice, né, gente? E aí, esse livro foi uma coisa que me despertou a escrever crônicas, né? E aí o legal é que tem várias, assim, todas as crônicas têm uma apresentação, e aí a apresentação, sei lá, por exemplo, o Caetano Veloso fez uma apresentação de uma das crônicas, deixa eu ver se tem aqui, Lígia Fagundes Telles, Maria Bonomi, então, perfeito. E um outro livro da Clarice, que poucas pessoas conhecem, que ela fazia entrevista. Então, são entrevistas que ela fez com muita gente. E entrevista, como eu faço, né? É uma coisa que eu sempre gostei. Eu também fui descobrir que eu gostava depois, assim, de sair da faculdade, começar a trabalhar. E eu comecei a estudar, né? Pessoas que faziam entrevistas e tal. E aí, quando eu descobri que a Clarice fazia, nossa, eu comprei o livro na hora. E, por exemplo, ela lá entrevistou Chico Buarque, gente. Tem aqui uma entrevista que ela fez com o Chico. Ela entrevistou o Hélio Pellegrino. Sabe quem é? Avenida. Sabe, Avenida. E aí, quando eu vi, ele era psicanalista. E aí, ela conversa sobre psicanálise com ele. E aí, por exemplo, ela tem aqui uma pergunta que ela fez. Como que você encara a sua profissão, Hélio? Dele, a psicanálise é, para mim, a ciência da liberdade humana. Mas, olha só, imagina as conversas filosóficas que ela teve com tanta gente. Então, assim, esse livro, cara, super de cabeceira. Então, ela entrevistou Nelson Rodrigues, Oscar Niemeyer, Pablo Neruda, Paulo Altran, Rubem Braga, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, acho que a Maria Bonomi também, que a Maria Bonomi, ela tá no documentário da Clarice também, que também é uma referência que eu dou, que é o documentário produzido por uma amiga nossa, que é a Águida Amaral, dirigido pela Tassiana Oliveira. Deve estar ainda em cartaz nos cinemas, espero que esteja disponível, né, em breve aí nas plataformas digitais. E é A Descoberta do Mundo, o nome do documentário, que é, gente, também uma super referência para mim. E então, né, aqui, Clarice, referência. E só embarcando aqui na questão das entrevistas, uma pessoa da atualidade que para mim é referência em entrevista, que eu já falei algumas vezes, e aí acabou virando amiga, assim, a Naná Karabachian, que ela tem... Eu descobri pela internet, olha, algoritmos maravilhosos. E aí depois eu descobri que ela é amiga da irmã de uma amiga, né? Essas coisas de conexões, né? De que, sei lá... né? Tem gente que fala, né, que a distância entre você e uma outra pessoa é no máximo 6 pessoas. Uhum. No caso da Naná, uma pessoa. E ela tem um canal que chama Hora de Naná. E ela faz entrevistas incríveis. Assim, para mim, da atualidade, é a melhor entrevistadora. Porque ela traz temas muito profundos, sabe? Poderia falar que ela faz sessões de análise, assim, com os entrevistados. Porque é bem bom. Então, queria falar sobre isso, mas antes de falar dos outros, fala um pouquinho aí sobre... Então, eu tenho uma coisa sobre essas coisas de referência, quando a gente estava falando sobre gosto, né? Porque a gente fica nisso, que é melhor, é pior. Eu, particularmente, isso desde sempre, eu nunca mudei com o pensamento com relação a isso, eu só comecei a pensar um pouco mais. Eu sempre achei estranho quando alguém põe uma coisa como melhor, isso é melhor. Já fiz isso, mas logo só isso presta, esse é o caminho, isso é melhor. E quando a pessoa fala também assim, isso eu ouço muito com relação à música brasileira. Eu já conversei com algumas pessoas que falaram isso, olha, eu não conheço música melhor do que a música brasileira. Eu falei, sim, a música brasileira é uma das melhores, sem fato, mas que música que você conhece?
porque a gente conhece muito de música americana e uma parte, Exato. sei lá, uma outra música. Quando vem uma música de um país caribenho, é uma música de massa, que é um único tipo. Aí conhece música italiana, é tarantela. A gente não conhece nada de música oriental, a gente mal conhece música latino-americana, e aí em todos os ritmos, tem rock, tem os ritmos regionais, tem um monte de coisa. Então eu acho estranho, não é achar, assim, música brasileira de fato tá entre as melhores, e não é que quando a gente fala música brasileira parece que é uma coisa, não é. Nossa, não. Você pode colocar vários tipos que tá entre os melhores mesmo. Não à toa, hiper premiada e referência para muita gente de fora, inclusive músicos famosos, né? Eric Clapton queria... Puta, Eric Clapton antivacina, mas tem que falar dele aqui, porque ele queria tocar com o João Gilberto, por exemplo. Mutantes é referência pro Jack White, assim, tem umas coisas muito Oni malucas. Mato Grosso, referência para o Kiss. Então são coisas que são super legais. A música brasileira é ótima, incrível. Só que a gente não conhece muita coisa de verdade, Do né? mundo, Do né? mundo, Verdade, né? faz sentido. Então, é verdade, mas é uma verdade É melhor completa. tendo o que como referência, né? E, assim, eu sei que eu sempre uso como exemplo os Estados Unidos, porque tem essa coisa, né? Que lá tem um monte de gente escrotaça, é um país complicado, mas é igual ao Brasil. Tem uma grande parte que não é. E tem muito essa coisa da música pop. Mariana Sanossuna adorava. Disney, essas coisas, esses ícones pop. Mas, cara, é o país que tem jazz, que tem blues, que tem trap. Saiu a Beyoncé, o Jay-Z. Tem, né, uma produção muito interessante de coisas, assim como o Brasil, que tem a música de massa e tem os outros segmentos. E essa diversidade que eu acho bacana, né? A gente conhecer. Então, assim, não tem... É tudo relativo. Tem o que é melhor pra você ou não. Isso, exatamente. É isso. E tem muito que provavelmente seria legal se você fosse descobrir. Pra poder você falar, nossa, nem sabia que existia isso. E é isso. Tem gente que fala de rock, que igual, pô, tem rock latino-americano aqui em todos os países. E a gente fala de rock, fala de 6 bandas americanas e 3 do Reino Por Unido. isso que eu falo, eu não gosto de rock. Mas, na verdade, eu não gosto desse rock que o pessoal que é os roqueiros chatos. só vê aquilo como rock, exatamente. Mas, tipo, sei lá, Rita Lee era considerado rock. Mutantes. Cara, acabei amo. de falar referência. Cazuza, amo, sabe? Mas isso de ser melhor, uma coisa que eu sempre falo, né? Às vezes, uma coisa que eu não gosto, eu não falo, não, é ruim. Às vezes eu falo zoando, né? Mas... Mas tem coisa que né? Mas vai lá e vê. Vai que você gosta. Então, eu geralmente falo, eu não sou o público. Porque pra alguma... É aquilo, assim, do momento de vida que você tá. Eu já estive no momento de ter a revista Exame como referência. Se alguma outra pessoa viesse e me falasse, nossa, que revista ruim, eu ia achar aquela pessoa mal sem noção. Naquele momento, eu era o público. Hoje eu não sou mais o público. Né? Então, isso acontece muito. Sei lá, peça de teatro, a pessoa fala, nossa, que peça ruim. Não, calma, você não é o público, eu posso ter gostado. E aí, quando alguém vira pra mim falar que peça ruim e eu gostei daquela peça, eu vou falar, nossa, então eu sou horrível, né? A gente só critica fã de bilionário. A gente critica mesmo, tá? Boa. Desculpa aí, não tem como passar. Tá, uma outra... Então, vou continuando aqui nos livros. Tati Bernardi é uma cronista e podcaster. E estudante de psicanálise, gente. E ex-aluna de publicidade do Mackenzie. Isso eu não sabia, não. Tá Cidade vendo? novo. Minha referência já mudou. E esse aqui eu trouxe o primeiro livro que eu li dela, que é um nome maravilhoso. Tô com vontade de uma coisa que eu não sei o que é. Nomes grandes. Quem me emprestou esse livro? Emprestou. Depois eu não devolvi, mas eu sempre falo, olha, eu preciso te devolver e a gente não consegue se ver. Foi a Bruninha, eu trabalhava com ela. Muito bom. Cara, foi tipo 2007, eu acho que ela me emprestou. Livros, galera. Mas tá aqui, eu já falei, não foi por mal. Então, precisamos nos ver. E a Tati, eu gosto
muito, assim, do que ela escreve pela coragem que ela tem de escrever sobre o que ela vive e arriscar perder relações sobre O isso. que acontece? Acontece. Ela tinha um podcast que chamava Calcinha Larga, era muito legal. Ela tem um que vai ter uma nova temporada, que é o Meu Inconsciente Coletivo, que ela conversa com psicanalistas, que é incrível. E agora ela vai lançar um que é Desculpa Alguma Coisa. Que eu tenho uma crônica que fala mais ou menos sobre isso, mas é Desculpa Qualquer Coisa. E aí, ainda não ouvi, né? Porque vai ser lançado. Ai, nós estamos gravando no dia. E aí, tem alguns outros livros, né, de ficção que eu não li, mas eu vi o Depois a Louca Sou Eu, que é um filme, né, baseado no livro dela, que é muito legal, fala sobre ansiedade e tal. Então, eu gosto muito da Tati, pra mim, é uma referência. E depois que eu comecei também a ler as crônicas dela, eu comecei a ter mais coragem, sabe, de Magoar. Não, de escrever. Ainda não tenho tanta coragem de magoar, não. Aí, uma outra pessoa que mudou meu pensamento. Domênico De Masi. Domênico Macchê. Ele é um italiano que ele fala sobre o ócio criativo. Eu descobri na faculdade, quando a gente viu uma entrevista no Roda Viva, e depois eu fui buscar essa entrevista, existe no YouTube, maravilhosa, que ele fala sobre a importância do ócio criativo, né? Que é basicamente que ele falava que no futuro, que ainda não chegou, mas é utopia, né? A gente aqui tem que pensar. As pessoas vão ter mais tempo livre. Então, nesse tempo livre, a gente pode usar como tipo um motor da criatividade, né? Então, seria o ócio criativo, para a gente poder criar outras coisas, né? Então, tipo, vai se retroalimentando, porque enquanto você está no seu ócio criativo, outras pessoas estão trabalhando, né? Então, a gente vai trabalhando isso. E ele também fala que, por exemplo, tem uma parte que ele fala assim, um publicitário está pensando numa... ele fala do publicitário porque o Washington Oliveto entrevistou ele. Tá pensando numa campanha. Aí ele fica lá o dia inteiro na agência, pensando, não consegue pensar em nenhum slogan para a campanha. Aí ele vai para casa, tomar banho, vai dormir. Daí no meio da noite ele acorda com uma ideia sensacional para aquela campanha. E aí, quando ele estava trabalhando? Enquanto ele estava na agência? Ou de madrugada? Então, essa parte do ócio criativo é bem atual, né? E ele falava disso, gente, há muitos anos. Esse aqui é um livro que ele deu uma entrevista sobre ócio criativo. A entrevista, gente. E nem li tudo. E é bem legal. Olha, nossa, a gente vai abrindo os livros, aí vai encontrando... Nostalgia. Nostalgia total. Episódio. Traz de novo. Vou trazer. E uma outra coisa, então, para finalizar aqui os livros que eu trouxe, depois a gente vai precisar fazer um parte 2, né, de referências. Eu vou dar mais umas coisas aqui, precisamos seguir. Que mudou o meu modo de pensar sobre política. Como conversar com fascista. Então, uma referência para mim é a Márcia Tiburi, que ela é filósofa, e ela fala sobre política. Ela tem um canal no YouTube maravilhoso que ela define algumas palavras relacionadas à política e tal. E Como Conversar com Fascista, ela dá é um nome polêmico, é um título polêmico, que eu acho que é mais mesmo para chocar. Porque, na verdade, ela fala sobre diálogo, ela fala sobre política, fala sobre a importância da gente refletir. Então, assim, não é que ela tá xingando as pessoas. Ela tá colocando alguns elementos pra gente identificar. Será que vai dar para conversar com essa pessoa? Porque qual é a resposta? Com um fascista não tem como conversar. Tanto que teve uma vez, quando ela lançou esse livro, que ela foi convidada para dar uma entrevista num jornal. E aí, quando ela chegou lá, tinha um cara que ela considera fascista. Não vou citar nomes. E aí ela falou,
peraí, ninguém tinha me avisado que ele ia estar aí. Não, mas é que, você não escreveu um livro sobre como conversar com fascista? Daí ela fala exatamente isso, que não tem como conversar com fascista. Porque o fascista já chega eliminando o outro, né? Então, com aquele ódio, né? Então, o ódio é a eliminação do outro. Então, não tem como você dialogar com uma pessoa que não te vê como um sujeito, né? E aí, sei lá, logo no primeiro capítulo tem, por exemplo, essa frase que é: a política define-se como experiência de linguagem e que a quantidade dessa experiência nos une ou nos separa. Na qualidade, não quantidade. A qualidade dessa experiência nos une ou nos separa. Então, assim, só com essa primeira frase, você começa a ressignificar o que é a política, né? E, gente, o livro inteiro é assim. É um livro denso. Não é para você ler assim rapidão, porque eu acho que o importante é você conseguir absorver tudo que ela fala. E até hoje, assim, eu quero ouvir alguma coisa para aumentar meu conhecimento e tal. Márcia Tiburi é uma pessoa que eu sempre coloco lá no Spotify ou no YouTube. Outra pessoa também que eu sempre tento ouvir é a Maria Homem, a Vera Corelli, as duas são psicanalistas, que são referentes, assim, de reflexões. E a Elis Regina, né, como eu falei. E aí tem algumas pessoas que são, tipo, da música, mas para mim são referências de reflexões, que é, por exemplo, o Gilberto Gil, Caetano Veloso, né? Tem um documentário do Caetano que é o Narciso em Férias, que é muito, assim, para refletir. Tem a série do Gil, que é Em Casa com os Gil, uma das séries que eu mais chorei na vida, que é maravilhosa. Fala sobre família e tal. Para mim, assim, é referência na música, mas é muito de estilo de vida também, né? Tá, vou colocar assim. Então, algumas referências aí para vocês. A gente vai precisar fazer muitos outros episódios. Qual mais que você... Eu vou dar umas referências rápidas aqui, mas só uma coisa, a Márcia Tiburi teve que sair do Brasil, não teve? A Márcia teve que sair na época por causa do ex-presidente, e ela tá morando na França, dando aula lá na Sorbonne. Mas foi por medo, né? Foi por ataques, assim, sabe? Ela tava sendo perseguida, sim. Ela e o Jean Willis. Jean Willis, exato. Pra ver como realmente ela tem razão, que não dá pra conversar com fascista. Eu vou pontuar só algumas coisas que eu lembro, assim, que são referências que eu já tinha e coisas novas. De literatura, eu vou citar duas que eu acho que dá para dizer que deram uma endoidecida quando eu li. Um é o Guimarães Rosa, principalmente Primeiras Histórias, Sagaranas e Grande Sertão Veredas. Assim, ele escreve de uma maneira muito única, assim, eu não sei, tipo, tem aquelas discussões que é melhor, não ligo para isso, mas está sempre ali, Machado, eu lembro, gente, Guimarães tá ali, pau a pau, né? Porque é muito diferente, realmente, o tipo de literatura dele, o jeito que ele escreve, assim, e é que no meu caso me influencia diretamente, né? Não é só uma referência distante, uma coisa. E o Saramago, quando eu li Saramago também, eu falei, nossa, também é muito diferente, assim. Eu li o Ensaio sobre a Cegueira, o Evangelho sobre Jesus Cristo e o Homem Duplicado. Curiosamente, 2 deles são filmes, né? O Homem Duplicado e o Ensaio sobre a Cegueira, que é um filme do Meirelles. Foi gravado no Brasil, não foi? Algumas cenas, não tinha a ponte estaiada, que o cartão postal de São Paulo estava sendo construído. Então, são 2 escritores que eu gosto muito. E agora, recentemente, um livro que a Thaís me emprestou não sei se fala Jari de Arraes ou Jari de Arraes. Também não sei. Eu falo Jaride, mas eu não sei. Que é um livro de cordel, né? Eu tenho escrito coisas de cordel por causa dos espetáculos. E se chama Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis. Então, ela fez 15 cordéis com nomes, assim, de pessoas que não são ensinadas, que é muito legal e é muito bem escrito o livro. Assim, os cordéis são muito bacanas, então... Fica como uma dica e foi uma das coisas que eu mais gostei de ler. Ainda faltam 2, na verdade. Mas vamos... Do quê? Dos cordéis. São 2 cordéis que eu não terminei ainda, mas vamos dizer que já acabou.
música tem muita coisa. Podia, música a gente vai ter um episódio pra falar só de música. Mas eu vou, na verdade, eu comentei, né? Tem as coisas assim, ó, Tropicália pra mim é uma referência. Racionais, Paralamas e Pearl Jam no campo de fora, porque foi a banda que eu conheci, o rock internacional, foi por meio de ter uma tatuagem, até que eu gosto bastante. E quando eu trabalhei em rádio, eu conheci muitas coisas. Então, eu tenho muita coisa, música francesa, enfim. Só que eu queria comentar duas coisas que viraram referência para mim, para pesquisar coisas novas, que estava difícil. Um é um programa que chama Som a Pina, um podcast da Roberta Martinelli, que ela faz entrevistas com músicos, compositores, e é legal porque ela traz o pessoal mainstream e o pessoal que não é tão conhecido. Então, eu conheci um compositor que chama Michele K, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu posso estar falando o nome errado, tá? Mas o cara tem 100, 120 composições aí com diversos artistas, super inteligente, nunca tinha ouvido falar. Conheci a Marina Sena no programa dela, não conhecia, pouco antes dela estourar, assim, de fato, do jeito que ela estourou. Então tem bastante coisa no programa dela que eu gosto bastante. Na Cultura, ela tem um programa que chama Cultura Livre. Isso, ela é apresentadora do Cultura Livre. Que também tem essa ideia. Eu consumo mais o podcast, mais amor. E um internacional que eu adoro, que é o Tiny Desk, que eles fazem shows curtos, assim, de 4, 5 músicas, com gente de qualquer lugar do mundo. Acabei de ouvir uma banda francesa, tava a Eliane... é uma pianista brasileira super famosa. Acabou de fazer um episódio lá com eles. A Lineker fez, não fez? A Lineker já teve um dos irmãos lá do Los Hermanos. Tô ótimo para lembrar os nomes agora. Mas tem muita coisa, muita coisa. E tem dos cantores mais conhecidos aos mais recortados, mas de coisa do mundo inteiro. É muito legal. Eu acho que a Bebel Gilberto fez, não fez? Pode ter ido, não me recordo. Eu sei que ela fez um vídeo para algum canal incrível, assim, eles vieram pro Brasil, eles gravaram no apartamento dela, com a vista pro Corcovado, e o sobrinho dela, que é filho do Carlinhos Brown, o Chico Brown. Tocou, nossa, incrível. Bebel também é uma referência em música pra mim. Pra mim também. Eu acho muito legal o que eles conseguem fazer, de misturar tantas coisas. Eu vi banda indiana, umas coisas muito malucas, muito legal. Então é uma referência de pesquisa, assim. Tem trap, tem, sabe, hip hop, não tem um estilo. É bem bacana. Eu não acompanho, mas é bem legal mesmo. É muito legal. E para não estender, porque eu acho que a gente fala depois uma lista de referências, mas eu queria comentar sobre uma pessoa que eu tenho acompanhado bastante e eu gosto muito do que ela faz no cinema, mas acho que eu gosto principalmente porque ela faz fora, que é a Viola Davis. Ela acabou de ganhar um Grammy e eu nem sabia que isso existia. Ela, também não. Você viu esse negócio eu vou falar EGOT, né? Que é a sigla lá para alguém que já ganhou um Grammy, um Oscar, um Tony e um Emmy. Nossa! Emmy, Grammy, Oscar e Tony, Tem um grupo seleto de pessoas que já ganhou um prêmio. Não, achei que você fosse falar sobre a categoria que ela ganhou, porque eu não sabia também que existia. É uma categoria muito específica também. Eu nem sei qual para ser sincero, eu me esqueci. Mas ela tem um prêmio de cada dessas premiações super importantes. E ela é uma super ativista, ela faz filmes desde ação a filmes hiperdensos, assim. E acho que é uma figura proeminente, assim, que daqui a uns anos vai ser uma referência mundial independente, assim, sabe? Vai ser, sei lá, pro cinema tem a Meryl Streep e vai ter ela, mas ela vai sair só do cinema. Ela vai ser uma figura política, de fato, né? Então, acho muito legal para quem não... Acho difícil, mas quem não viu ainda, veja coisas da Viola Davis. Essa categoria, eu achei muito... É bem específico. Deixa eu ver aqui. Porque eu acho legal a falar... Porque Grammy é música, né? Mas tem... Aqui, ó. EGOT. Fala aqui. Melhor gravação de audiobook. De audiobook, eu nem sabia que eu tinha no Grammy isso.
E é legal, né? Aí, ó. Nossa, vamos aí disputar um Grammy, Léo. Quem sabe? Bom, acho que tá bom, né, gente? Nossa, A gente, gente olha. faz parte 2, um pouco Vamos. mais assim, ó. Vamos listar referência. Aí vocês mandam também as referências, a gente lê aqui. Boa. Você viu isso, né, agora? Como que é, Léo? Você viu isso? Você sabe que esqueci a ordem agora? Peraí. Você viu isso? Você Acho viu que Ser isso? Estar. Ser Estar, ao Eu- Léo, Me Explica. Isso, Tem bastante coisa ainda. tem. Então, você viu isso? Quer começar? Eu posso começar, o meu é curtinho. Eu vi uma matéria nas televisão, porque às vezes eu vejo as matérias na televisão, sobre a chegada, o povo deve ter visto, de uma inteligência artificial chamada ChatGPT, que, olha, tem aqui, ó, Chat Generative Portrait Transformer. É um acrônimo, olha só. Que é uma inteligência artificial que ela é muito mais evoluída do que um chatbot, assim, você dá vários parâmetros e ela consegue produzir coisas. Então, nessa matéria, tava lá um sambista, lá o pagodeiro Péricles, e o jornalista falou assim, eu quero uma música, ele dá um tema, ele falou, final de semana, eu quero uma música com o tema final de semana parecido com uma composição do Péricles, alguma coisa assim. E o bagulho escreveu uma música lá. É muito E louco. ele leu e falou, poderia ter sido eu mesmo, né? E então é muito avançado nesse sentido de você dar uns parâmetros assim, ó, eu quero um texto de teatro parecido com X pessoa com tal tema. E o troço escreve. Mas só escreve, não faz a música. Então, não sei. Isso eu não sei te dizer, porque o que eu vi, ele é focado em texto, né? Sim. Ele faz a questão do texto. É que uma outra pessoa que participou da entrevista, um sertanejo lá, ele usou uma inteligência artificial para poder fazer o figurino. Só que eu não sei se é a mesma inteligência artificial. Ou se tem um serviço correlato. Porque esse OpenAI, ele Eles... tem várias coisas, Exato, né? eu Tem imagino um que de seja. imagem que você coloca. Uma mulher... Tipo, coloca minha audiodescrição aí. E aí ele cria um negócio muito louco. E aí hoje eu tentei me cadastrar, só que eles falaram que vão mandar um e-mail quando tiver, porque acho que eles tiraram do ar para poder Porque... aperfeiçoar alguma coisa. Isso é uma coisa que eu tava lendo, inclusive eu vou falar em breve, que é uma referência para mim, uma newsletter que eles comentaram sobre o chat GPT-O. Teve 100 milhões de inscritos em um mês. É muito maluco, Por isso né? que eles estão, né, aos poucos. E, bom, é interessante porque é uma coisa que tá aí, muita gente baixou, e aí tem os velhos dilemas de sempre, se vai substituir as pessoas. Então tem agência de comunicação, jornalismo, advogados, já tem até esse serviço, já existem, que fazem contratos, algumas coisas, só que esse chegou num nível muito assustador. Né? E aí começou, eu vi uma matéria legal do Tech Tudo falando sobre alguns pontos, assim, para poder pensar que ele pode ser criado para criar códigos maliciosos, aquelas mensagens de phishing, que também é para poder aplicar golpe, disseminar desinformação, porque ele não tem, né, uma pessoa que sabe. Bom, tem muita gente que não sabe também, mas enfim, vocês entenderam. A ideia é de analisar, não é só criar, de analisar o que é, o que não é. A questão dos preconceitos, que cai na mesma questão de plágio, porque ele sempre cria, segundo a matéria que eu assisti, coisas inéditas. Mas não quer dizer que ele não extraiu trechos de alguma coisa. Só que lá na matéria diz, olha, se você cruzar, você vai ver que ele não tem o plágio. Só que é muito complexo, porque pode ser pequenos trechos, e tem leis de direito autoral diferentes entre os países, então é muito doido, assim, pensar sobre isso. E aquela coisa, assim, de ele poder fazer alguma coisa errada, mas é tão conveniente, convincente, que você acaba usando. Então, porque é fácil. É fácil. Nossa, deve ser muito fácil. Aí tá, as escolas e os trabalhos escolhidos. Tinha o Zé Moleza, lembra do Zé Moleza? Tinha um que era Zé Moleza. Que Isso eu não lembro, você não. comprava os trabalhos prontos lá, mas aí tava tudo com plágio. Mas, pô, olha, quero uma redação sobre tal tema, com X linhas, porque você pode dar todos esses parâmetros. Uau! Então, tá aí, gente. Ó,
É engraçado de olho. porque na newsletter que eu li hoje, eu lembrei que você ia falar sobre isso, e aqui ela tá falando sobre alguns exemplos também de inteligência artificial. Então, só embarcando aqui e complementando o que o Léo falou, a Microsoft está lançando o Teams Premium, que ele Meu Deus, você lá faz a vem. reunião e ele faz a ata automaticamente. Meu Deus. E aí coloca lá o que cada pessoa falou, tal. Meu, muito legal. Show. E o Google lançou uma ferramenta que chama Music LM, que ele cria a música. Não é só a doideira. letra, ele É, cria a então. música. Esse aqui não. É esse? Não. E é uma coisa muito legal aqui também, é que os fundadores do Instagram lançaram um aplicativo que chama Artifact, que eu ainda não consegui baixar, talvez não seja disponível para o Brasil, que é como se fosse um TikTok, mas só de notícias. Nossa, que doideira. Porque ele, né, tá falando de fatos, né? Então, Artifact. Então é isso. Aqui apareceu que é só com As convite. inteligências artificiais, gente. Vamos acompanhar aí que é bastante assunto, hein? Muito assunto. O meu, você viu isso, tem a ver com o Ser Star, que eu falarei em breve. Que galera, vocês viram isso. Olha só que legal. No começo do século passado, né, no começo lá do século 20, 1903 a 1905, mais ou menos, em uma ilha da Sicília, chamada Alicudi, a galera começou a ver mulheres se transformando em pássaros e voando para Palermo. Do nada. Vixe, nossa. E aí, isso acabou se tornando uma lenda. Então, assim, essa ilha ficou conhecida como uma ilha mágica, né? Que aconteciam essas coisas muito loucas e não sei o que lá. E o que descobriram? Que era magia? Não. Era o quê, gente? Um fungo que tinha no centeio. E aí, eles usavam centeio para fazer pão. E quem comia o pão começava a ter esses sintomas alucinógenos. Dorgas. Pão, barbitúricos. E aí, na matéria, eles comentam que é muito diferente você tomar um LSD sabendo que você vai... Nem sei se fala tomar, né? Mas, sei lá, Ingerir. consumir. E consumir um pão que você não sabe. Pão que o diabo amassou. Exato. Você não sabe o que você... Né? Se você vai ter aquele tipo de sintoma. E aí, essa ilha, né, começou a ficar muito conhecida por isso. E depois, acredito que depois, quem criou o LSD usou essa substância que tem nesse fungo do centeio. Então, realmente, assim, era alucinógeno. Que história doida. E aí dizem que isso já acontecia antes, porque os gregos também consumiam isso antes de rituais misteriosos, né? Porque fica lá, tudo perto. Tem um documentário sobre essa ilha no YouTube. É um documentário bem lento, assim, até dá um soninho. Mas eles entrevistam o pessoal que mora lá, que é pouca gente. Alguma coisa pra fazer. Tem, sei lá, tipo, menos de 500 pessoas morando lá. 100 e poucas, assim. E muitas pessoas acreditam que acontecia mesmo tudo isso. As mulheres voavam, tinha bruxa, não sei o que lá. Mas tem gente que fala que não, né? Que acredita que foi o negócio do centeio. E aí, por que os pesquisadores acreditam mesmo que foi o fungo do centeio? Porque não acredita em mulher voando. Porque nessas entrevistas eles descobriram que tinha um nome para esse fungo, que era o Tizonare, por causa da cor preta que lembrava o carvão. E aí, na antropologia, se
se existe um nome para alguma coisa, é porque aquela coisa é conhecida e, portanto, é real. Então, eles davam nome para isso, para essa substância que causava esses sintomas alucinógenos. E, então, provavelmente era isso que fazia as mulheres voarem, né? Que, na verdade, não voavam. E nessa ilha, até hoje, quer dizer, até hoje não, né? Mas, pelo menos até ter esse documentário, não tinha iluminação pública, que foi, tipo, 2006. Não tinha carro, então eles vivem numa bolha analógica, né? Tipo, São isolados. São. De certa forma. Muito curioso. Muito. Aposto que vocês não viram isso. Dorgas, pão e mulheres voando. Muito bom. Muito legal, né? E parece que teve em toda a Sicília. Sicília. Agora é Ser Estar? Ser Estar, exatamente. Ser Estar, releituras de crônicas. Deste livro aqui, que está à venda. Escrever é terapia, publicar é coragem. A terceira crônica que eu vou falar, reanalisar, reler, se chama Redescobrindo a França. E nessa crônica eu falo que naquele momento, que foi 2013, eu estava tendo muito contato com produções francesas, né? Cinema, música, né? Então eu falo da Carla Bruni, eu comento do Festival Varilux, Os Intocáveis. Então, eu falo muito disso. E aí, como que hoje em dia eu vejo essa crônica, né? Que foram referências para mim nessa época. Hoje em dia, para mim, assim, eu acho que vocês puderam perceber que eu tenho muita referência brasileira, né? Muita referência nacional. Então, quando eu falo sobre uma coisa internacional, hoje em dia, para mim, a referência é italiana, Matteo Moremia. Que é uma referência. Você falar isso, eu faço assim, ó. Tem que parar com isso. Não, e os Você jovens... falou todas as palavras ali, assim, ó. Tá errado. Todos os jovens estão vendo. O que é Matteo Moremia? É uma referência, gente. Terra Nostra, era uma novela. Viva. Tem um canal que só passa novela. Exatamente. A referência novela. E... Porque, assim, né? Eu sou descendente de italianos, mas, né? Vou parar. Meu bisavô veio pro Brasil e aí há alguns anos eu consegui finalmente a cidadania italiana, porém nunca fui pra Itália, não é mesmo? Por enquanto. Estudei italiano e aí eu queria voltar a ter contato com o idioma italiano. E aí, por acaso, eu fui procurar um podcast que o Léo participou e apareceu um podcast de um cara italiano. Eu falei, gente... Podcast que eu participei. Ele participou do Brancato? Ah, tá. Né? Aí eu não sei, porque eu coloquei lá Leonardo Cassa, apareceu um italiano. Leonardo da Vinci. E aí eu falei, olha, é uma boa eu ouvir podcasts em italiano. Mas e aí? Como procurar, né? Porque Itália, galera, ano passado, elegeu aí a extrema-direita. Complicado. Eu vou começar a ouvir um podcast de extrema-direita. Aí vai ser minha referência política lá na Itália. E aí foi meio difícil e encontrei algumas coisas que eu tenho consumido. Uma das coisas é essa newsletter que eu acabei de ler sobre as coisas aí em inteligência artificial. As coisas aí. Chama... Eu não entendi direito, assim, se o nome da newsletter é Briefing, com 2 N's no final, ou se é Minovo, porque vem como Minovo, mas aí tá escrito Briefing. Então, você pode procurar os dois, e é de graça e tal. E é uma newsletter sobre criatividade, eu gosto muito, e tem um podcast também que chama Briefing. E aí tem uma outra newsletter que chama La Colazione dei Campioni, que é o café da manhã dos campeões. Eu achei muito legal o nome, e também fala sobre criatividade. Bom. Tem uns perfis no Instagram
que eu tenho consumido, tenho seguido, chama Will Ita, que ele fala sobre política, né, mas numa visão mais democrática. Tem a Vice Italy, É bom, Vice. que tem coisas muito loucas. Sempre. E tem o Mantis Itália, que é da Vice. E foi nesse Mantis que eu descobri o negócio aí das mulheres voando lá Dorga. em Alicudi. E Mantis, eu fui pesquisar, né, pra falar aqui pra vocês, porque eu não sabia se falava monkeys, tipo, em italiano, ou se era Mantis em inglês. É Mantis em inglês, que significa larica. Faz todo sentido. Tô ótima aqui, né? Falei de flashback na outra, agora eu indicando o negócio de Mantis. Vamos ver onde a gente vai parar. Tem um perfil no Instagram que é muito legal, que chama Vitalenta, que é muito gostoso de ver esse perfil, porque ele coloca vídeos em que as pessoas estão plenas. Então, sei lá, é um velhinho andando na praia. E tudo lá, né? Quer dizer, acho que todos os que eu vi até hoje foram vídeos de personagens lá na Itália. Então, assim, é uma janela de Veneza com vento batendo nas cortinas. Então, é muito gostoso esse Vitalenta. Tem um documentário que chama Café Sospeso, que está na Netflix, que é um hábito que as pessoas deixam um café pago para quem não pode pagar. Muito bom. Fofo, solidariedade. Tem o Festival de Cinema Italiano, que esse ano... Não, ano passado... teve o ano passado. Provavelmente vai ter esse ano. E foi tanto presencial quanto online. E de graça. Então, no online a gente podia assistir, né, vários filmes bem legais. E tem o podcast Per Iscritto, que eu já tinha comentado, da Marzia Tomasino, que ela entrevista escritores italianos. E é isso. Hoje em dia, a minha referência internacional tem sido a Itália. Espero ir para lá. Tem uma agência que chama Future Concept Lab, que eles cunharam o termo cool hunting, porque a Itália também fala bastante italiano, inglês. E aí chama o cool hunting, que são as tendências e tal. Eles têm um festival de criatividade que pretendo ir. E então estou pesquisando assim, essa parte da economia criativa na Itália, sabe? Então é isso. Referências. Então, a banda de sucesso mundial do rock and roll que saiu lá da Itália aí, que ganhou esses The Voice, essas coisas aí. Eles até vieram. Ao Brasil. Tá vendo? Canta em italiano, em inglês, eu acho. Eu não conheço muito não, mas eu sei da história. Então é isso, Serestar. Ao Léo. Vou falar aqui, porque hoje... Ao Léo. Não vai ser uma coisa agradável, porque hoje tem polêmica. Foi uma polêmica que saiu aí nas pesquisas, que eu achei muito legal, porque tem a ver com a coisa da cultura popular que a gente está falando. Veja, presta atenção. A Thaís me indicou uma influencer que faz conteúdo sobre cultura preta, um monte de coisa legal, @TinaRios, com 2 N's. E ela explicou a origem da expressão macerar o Benedito, que a gente associa a coisa... que inferno, será o Benedito, que droga, tem essa conotação, assim, não aguento mais, tal. E aí ela explica que na época das pessoas escravizadas havia o Benedito Meia Légua, cujo nome era Benedito Caravela, que era um homem que invadia senzalas para libertar e ajudar as pessoas escravizadas naquela época tenebrosa que os brasileiros não gostam de enfrentar. E aí, ele era tão hábil e conseguiu soltar tanta gente, ser tão combativo, que os fazendeiros, que eram as pessoas ruins, as pessoas, né, perguntavam, será o Benedito? Né? E aí ele começou a ter uma certa aura
Disse uma pessoa ali, falou, nossa, vai ser difícil resolver esse problema. Tanto que ele foi pego uma vez, explica a Tina Hills, e ele foi, né, enfim, torturaram ele e tal, só que ele conseguiu fugir. E aí até tem vou dizer que é uma lenda, que ele era protegido de São Benedito. E aí ficou a expressão. Falei, pô, que legal. Falei, vou pesquisar mais um pouquinho para ver se tem algum fato. E aí tudo que eu pesquisei não era sobre isso. Falei, ué, a história que mais saiu aqui, inclusive na super interessante que eu tenho aqui dado Que é uma referência. Uma referência, tem a ver com um fato histórico aqui no Brasil que ocorreu em 33, quando o Getúlio Vargas era presidente, e ele nomeou um interventor lá em Minas Gerais, uma pessoa para cuidar das coisas, que era o Benedito Valadares. E aí dizem que, será que é o Benedito que vai ser nomeado? Eu falei, nossa, e agora? Duas versões. Aí, procurando, eu caí. E aí que veio a coisa interessante. Numa matéria publicada sobre um professor da USP chamado Jean Lawande, acho que se pronuncia assim, que é Conto do Vigário será o Benedito, desmascarando falsas explicações sobre a origem de expressões populares. Eu falei, eita, tá bravo. E aí, justamente, uma das que ele fala é sobre a questão do será o Benedito. Ele fala que muita gente associa essa questão do interventor. E, gente, ele é bravo aqui no artigo, porque ele usa umas entrevistas que o Mário Sérgio Cortella deu no Faustão, falando, olha, ele tá falando tudo errado. Ele põe lá no artigo, é um artigo científico, ele põe lá. Cortella fake news. É tipo isso. E ele cita também, é super interessante, que ele falou, olha, não é porque essa expressão do Benedito já tinha uma marchinha de carnaval antes de 33, quando foi nomeado o interventor lá, o Benedito Valadares. Canta aí pra nós, Léo. Não vou conseguir, não trouxe a letra. Mas ele dizia que já existia, e ele tem a comprovação dessa marchinha de carnaval e tal. Então, o será o Benedito já era usado antes. Só que ele também não fala que a origem é a explicação que a Tina Hills deu. E aí eu achei uma matéria olha onde eu fui cair, naquele site que eu adorava, que eu acabei de esquecer o nome, que minha cabeça não está boa, Hypeness. Gente. Tem um rapaz Nostalgia. lá que é jornalista, pesquisador, ele dá a mesma explicação que a Tina Hills sobre a origem de será o Benedito e aprofunda um pouco sobre a figura do Benedito Meia Légua porque ele caminhava muito pelo Brasil e tal. Então, qual que é o ponto? Nunca foi sobre dar assim o fato histórico, porque as coisas são de cultura popular e elas vão se modificando. Mas veja, só essa expressão será o Benedito, ela tem duas versões e tem uma pessoa que encontrou alguns fatos históricos dessa expressão, mas também que não remete porque assim sobre o Benedito Meia Légua seria a origem, porque é o fato mais antigo, né? Só que o que pode acontecer, o que eu imagino é que realmente a origem é essa, sobre essa figura histórica, e aí, aos poucos, as pessoas foram usando, mas sem fazer referência direta a ele. E aí, quando teve o negócio aqui do interventor, usaram e ela se popularizou, não de fato surgiu ali. Entendi, pode ser. O que é muito comum. Sabe o que ele também desmente, Thaís, da origem? Justamente o que abriu este quadro, fazendo uma vaquinha. Ele falou, não começou nada com a torcida do Vasco, porque há comprovações de que se usava fazer uma vaquinha anteriormente, no próprio Rio de Janeiro, com publicação numa gazeta, no jornal que tinha à época, e ainda faz umas referências mais antigas, que também há um termo similar usado aqui nos países de língua hispânica e tal. Só que o ponto, de novo, muito provavelmente a origem se popularizou nesse período, com a torcida, alguma coisa, mas ela não surgiu naquele momento, é anterior. E aí eu achei legal, e esse professor ele tem uma publicação chamada Mini Dicionário de Gírias e Expressões Brasileiras, que justamente ele vai buscar datação, os comentários e críticas sobre as falsas interpretações e as origens, e também busca o sentido original, porque vai mudando muito. Então, esse negócio é maluco. Então, assim, será o Benedito. Tem duas hipóteses, a mais provável é que é justamente a que a Tina Hills falou, muito bem que tá lá,
vejam no perfil dela, mas que tem essas outras questões. Só que ele é bravo aqui, esse professor da USP. Ele falou, o pessoal fica falando aí sem se preocupar, não tem Fake senso news, crítico. galera. Fake news. Então, depois, eu vou dar uma olho sempre agora, eu vou dar uma olhada lá o que ele tá falando. Isso, Mas presta ele atenção, também senão ele vai ficar fala bravo. mal da super interessante. Fala, ó, vocês têm que pesquisar melhor. Ele que tá falando, sou eu não. Então, provavelmente ele me daria uma bronca, mas fica aí, tá? Então é isso. Ele tá vivo? Não sei, acho que sim. Vou pesquisar, não Vem sei. aqui, Vem professor. aqui. Fala com a gente. Uma boa, hein? Ah, achei interessante. Super interessante. Tá bom. Agora, vamos para... Me explica. Me explica. Nós A estamos- gente vai falar sobre o Yanomami, né? É, Então, galera, a gente vai dar uma Rapidamente. pausa na parte de leis de incentivo para falar sobre uma coisa que tem sido falado muito, que é a questão dos Yanomami. E aí o Léo vai falar sobre Fake isso news. porque ele fala sobre cultura popular. É. Não, tô brincando. na verdade é só uma indicação de que se procure um pouco mais. Não consuma pela Jovem Pan. Procura aí, né? As matérias em fontes Isso. alternativas também para poder entender um pouco mais. Mas é só um resumo, porque a gente recebe muita falácia sobre isso. E Muita gente tá ouvindo falar, mas o que é isso, nem né? sabe, e aí Isso. reproduz e não tá preocupado de ver um monte de coisa, né? E fica falando, ai, mas eles não caçam e pescam. Você não sabe o que você tá falando, né? Então vamos prestar atenção. Bom, primeira coisa, essa tragédia só aconteceu por causa do garimpo legal, que é um problema antigo, mas que foi legalizado pelo ex-presidente fugitivo, né? Então é culpa direta dele, do ministro da Defesa, do ministro do Meio Ambiente, da ministra da Cidadania, que é uma cidadã deplorável, a ex, não atual, a ex. É tudo isso que a gente tá Tudo falando. ex, exatamente. O garimpo, então, primeira coisa assim, quando os garimpeiros chegam próximos aos Yanomamis, no caso, e outras populações indígenas, mas eles não chegam bonzinho assim, ó, a gente vai cortar umas árvores. Eles são violentos, eles matam, eles estupram, eles abusam. Na melhor das hipóteses, eles apresentam coisas que viciam as pessoas, tipo cigarro, bebida alcoólica, né, os indígenas, ou comida industrializada, ultraprocessada, esse tipo de coisa que impacta o povo que está distante. Então, primeira coisa assim, eles já chegam destruindo as pessoas, Dizimando. dizimando. Segunda coisa, quando a floresta tem um equilíbrio muito grande, quando você abre clareiras e clareiras, né, desmatando, afeta o ecossistema. Então, uma das coisas que acontece é essa palavra é difícil, proliferação de doenças. Malária, por exemplo, entre outras, que só existem porque tem a derrubada, começa a ter foco ali com outros tipos de inseto, enfim, desequilibra a natureza. Então, você derruba, traz doença. E também o contato com os garimpeiros, porque eles também trazem outros tipos de doença para aquelas populações. Muitas dessas pessoas elas não são vacinadas porque elas não querem, é porque elas têm um tipo de vida e um contato diferente. Se ninguém fosse lá mexer com elas, elas estariam saudáveis. Então, essa aproximação traz esse problema. Terceira coisa, eles poluem muito. Então, o rio está todo contaminado por mercúrio. Uma das principais fontes de alimento dos indígenas vem do rio. Então, eles não conseguem comer. Ah, mas não tem coisa para caçar ali? Não tem, porque está sendo derrubado, os animais vão embora. Quando você planta o negócio, leva meses para poder crescer. Você está dizimando e isso está sendo levado junto. Então, eles também têm que fugir, muitas vezes, para outras regiões, abandonar o espaço que eles estão. Então, não tem alimento, não tem abrigo, porque a casa, né, não é assim uma área que não tem ninguém. Eles derrubam onde eles moram também. É isso que as pessoas têm que entender. Eles expulsam os indígenas daquelas regiões ali onde eles estão, alguns. Então, tudo isso é causado pelos garimpeiros. E aí, a coisa que acho que mais me chocou, assim, mais me estressou enfim, das pessoas reproduzindo, que eu acho bárbaro isso. Então, mas tem que ver isso porque a gente não sabe se são indígenas brasileiros ou venezuelanos. Que diferença Primeiro que, faz, gente. Se é venezuelano, deixa morrer, então. Exato. É óbvio que as populações indígenas da Amazônia... A Amazônia não tem só no Brasil. Ela está em 7, 8 países, eu nem sei quantos Até porque são. fronteira é um negócio criado Para pelo os homem. indígenas não existe fronteira, é a terra, é o espaço deles.
E eles trafegam, eles estão espalhados em outros países. É óbvio que é uma criação, pessoas brancas ali. Mas e daí? Se é venezuelano, colombiano, boliviano. Uhum. Então, pra você ver o nível de raciocínio das pessoas. Então, é ação de garimpeiro, é sim um genocídio, e é uma coisa que ainda bem que trocou o governo, porque senão não ia sobrar acabar. nada, ia acabar com tudo. Então, pesquisem fora da Jovem Pan. Essa é a dica. É isso aí, Baixa astral, Baixa galera. astral. Agora, pra dar uma Fecha. alegrada aqui, a gente vai fazer uma desopilação conversando sobre alguma coisa, Sobre mas algum tema. em ordem alfabética. Então, a primeira letra da frase de cada um tem que seguir a ordem alfabética. Não tem que ser pergunta, né? Não, ser não. um diálogo. Pergunta foi muito difícil. Depois Foi a muito gente difícil. vai treinar e vai voltar. A gente vai fazer de novo, porque a gente ficou muito você. Agora a gente vai. E teve uma outra coisa também que eu acho que a gente ficou falando. Eu lembro do você, mas a gente ficava se ancorando no negócio pra... você, peraí... E fazendo pergunta. tem que ser uma pergunta fluida, assim, entendeu? Mas é fazendo pergunta, é verdade. Tava certo. Pensei que a gente falar sobre referência. Ixi, difícil, então vai. Vai, vou começar. A Elis Não é só Regina... pergunta, né? Não. A Elis Regina é uma referência pra mim. Boa mesmo ela, pra mim também. Como você conheceu ela? Discos, primeiramente. E você ouviu... E você ouviu vale. alguma entrevista dela? Foram muitas, esses anos todos. Gosto de uma que tem no YouTube, eu vou te passar. Nossa, agora peraí. Hoje, será que ela falaria as mesmas coisas que ela pensava? Tempo. A gente podia colocar um tempo, né? E sei não. não sei. Incrível como ela era, com certeza. Justamente, concordo com você. Cá não, né? Não, cá não vale. Tá, não vale. Veio das Américas do Norte. É... Leonardo. Boa. Léo, quais são suas referências? Mais de uma? Não precisa ser muitas, mas dá pelo menos uma. Olha só. Vou citar de novo quem eu gosto bastante, os Racionais. Peraí, tinha uma pessoa... O Chico também é uma referência pra você, não é? Chico Buarque? Não, tem que falar em... Ah, não, mas você já tá falando pra mim. Você que eu- fugiu. Eu não prestei atenção. Vai. Perdi. Não, mas vai. P. O Chico é uma referência pra você, não é? Peraí. Ah, boa! Então, Gostei. Peraí, é o Chico Buarque ou o Chico Sainz? Qual você mais gosta? A gente já tá terminando, Matheus. Ai, droga. Você sabe, né, qual que é? R. Sei. É que eu tô pensando numa frase pra falar, já perdi. Qual você mais gosta? Então, eu tava pensando, não sei resolver, mas eu não consegui formular uma frase com R. Perdi. Não, você pode falar assim. Risadas. Risos. RS. Qual você mais gosta? Você pode falar Tô pensando. ruim, nenhum deles né? Tipo, É uma boa. Na verdade, eles são muito bons. boa. Rapaz, eu gosto dos dois. Esse agora. Só deles? Tem outros.
Um ator que você goste. Ó, eu ia falar Wagner Moura. Não pode. Ai, caramba. Um ator com V, né? É verdade. Você me fez pensar. Eu gosto do Wagner Moura. Deixa eu ver. X, né? E a Xuxa? Xuxa também. Ai. Ixi, não. Pode ser. Ai, eu vou falar Xi porque, né? Xi, eu também gosto muito dele. Z, acabou. Zoa não. Legal! Tá. A gente precisa treinar pra ficar mais fluido. A gente volta com esse e o que de pergunta depois. E aí colocar um tempo. O né? Matheus vai controlar o tempo pra nós, pra não ficar... Então, terminamos agora, galera. Esse 4º episódio. Já temos um mês de Utopia 2222. Isso aí. Segue a gente nos Instas. No Insta. Peraí. No Insta? Thaís Segue a gente Polimene, no Leonardo Insta, Leonardo K. Podcast, Thaís Polimene com TH e no final, tem que decorar direitinho. Tem os nossos sites também, thaispolimene.com.br, leonardocarlos.com.br. Estamos lançando aí, colocando aos poucos os vídeos no Instagram, Utopia 2222 Videocast, e no TikTok, Utopia 2222 Videocast. Não deu pra colocar Utopia 2222, porque teve gente que já pegou esse nome. Isso. E também estão aí nos tocadores todos, Spotify, Deezer, lá. E ativa o sininho, né? E se inscreve no canal. Deixa mensagem. Isso. Vocês querem que a gente fala sobre o quê? Leremos Fala com comentários. Nós, fala com nós. Manda no direct do Insta. É isso aí. Quem sabe em breve na Twitch. Nossa Senhora, tá avançado. Tá avançado o negócio. É isso aí, gente. Valeu, galera.